fazer uma pergunta. Você conhece alguma criança extremamente desafiadora, teimosa ou mesmo respondona? Pois é bom ficar atento, porque pode não ser apenas uma questão de mau comportamento, mas um distúrbio que precisa de tratamento. É o transtorno desafiador de oposição, ou transtorno positivo desafiador, TOD, ou ainda transtorno de oposição desafiante. E para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui no estúdio o médico pediatra, neuropediatra Richelo Lima. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Aline. É uma satisfação estar aqui no seu programa, falando sobre esse tema da neuropediatria, que é super importante. E que não é muito discutido, né? Porque a gente tem ouvido muito sobre questões de comportamento das crianças, até onde é realmente algo que pode ser considerado como um distúrbio e até onde isso é só de comportamento mesmo. Quais são os critérios que definem esse transtorno, esse distúrbio? Na verdade, a gente sempre começa esses bate-papos e essas entrevistas falando que o cenário de desenvolvimento infantil ele se modificou muito. E hoje a gente passa aí por uma série de transtornos de desenvolvimento. Principalmente nós temos o transtorno do espectro do autismo, junto à dislexia, o TDAH, que é a hiperatividade, e o TOD, que é o que a gente está conversando hoje. Agora, é claro que a gente tem que ter um bom senso, Aline. Nem toda birra, nem toda pirraça, nem todo comportamento que é mais opositivo será, de fato, o transtorno. Para isso, a gente tem alguns critérios de classificação. Vou mostrar umas imagens aqui para vocês entenderem um pouco sobre o que a gente está falando. Ó, tá vendo esse pai? Perdeu até a paciência, que a criança estava deitada no chão e lá ficou mesmo. Ele acabou levando ela. Esse vídeo viralizou aí nas redes sociais. A criança não queria se levantar. Olha outro exemplo aí. Criança chorando, teimando, que não quer sair do lugar, puxando a mãe, apesar da mãe dizer que tem que voltar, que tem que ter o limite. Olha outro caso. A criança deita logo no chão, né? E isso, os pais estão acostumados já, pais, avós, a viverem com esse tipo de situação, principalmente em determinadas fases da vida. Entre algumas idades, se não me engano, 3 a 5 anos, tem aquela fase Exatamente. Da birra, da teimosia, que deve ser conduzida de uma forma, assim, bem inteligente, digamos assim. É preciso, muitas vezes, que os pais... Inteligência emocional, inclusive, né? Tem um certo malabarismo para trabalhar com isso, porque é muito difícil. Para que a gente, de fato, tenha um transtorno positivo desafiador, nós precisamos que essa criança, na verdade, o transtorno pode aparecer em qualquer fase da pediatria, mas ele é mais comum entre 6 e 10 anos. A gente precisa que esse comportamento desafiante, desafiador, opositivo, né, esse comportamento irritado e agressivo, ele seja persistente. Sim. E ele acontece principalmente contra as figuras de autoridade, que são os pais, os responsáveis e até a professora da escola. Então, na escola também pode ser um sinal, se a professora chamar muito os pais, de que você precisa ter uma atenção maior em relação àquele comportamento. Exatamente, porque às vezes a gente tem só situações de opositividade, de birra, mas que podem ser controladas ali com aquele manejo inteligente dos pais, né? Ou até dos professores, das pessoas que estão no convívio. Mas quando esse comportamento ele é muito persistente, ele dura em torno de 6 meses a 1 ano, eu também não posso considerar que o meu filho tem o TOD, se ele de repente há 60 dias ou há 30 dias ele tem esse comportamento. Nós precisamos ter um tempo de apresentação desse padrão de comportamento. Esse comportamento tem que estar presente em mais de um ambiente, a escola, em casa, na escola do reforço, nos ambientes que a criança brinca, e ele precisa ter esse padrão realmente de prejuízos, que pode ser prejuízos para o contexto escolar ou para o contexto de interação social. O diagnóstico é clínico ou precisa de exames mais detalhados? O diagnóstico é basicamente clínico-comportamental. A gente precisa avaliar como que essa criança se apresenta, tanto a história clínica com os pais, quanto o exame neurológico, para que a gente faça esse diagnóstico de forma efetiva e segura. E precisa, inclusive, de medicamento para esse tratamento? Pode acontecer. Na verdade, o tratamento se baseia principalmente no cuidado a essa criança, no treinamento da família e dos pais. Nós precisamos, muitas vezes, da psicoterapia, com a terapia cognitivo-comportamental, que consegue modificar um pouco esse comportamento explosivo. E em algumas situações mais sérias, sim, a gente precisa de alguns medicamentos para o controle do comportamento. Eu imagino que não seja uma situação muito fácil de diagnosticar ou de perceber entre os pais, porque a gente está vivendo uma situação hoje
de crianças que vivem muito tempo na tela, Sim. que os pais geralmente passam bastante tempo fora de casa, não tem tanto convívio com os filhos como necessário, cada um por seus motivos, não fazendo julgamento nenhum, todo mundo tem os seus motivos, estão trabalhando exatamente para dar o melhor, né? Trazer o bem-estar para as crianças, mas esse distanciamento acaba tendo algumas consequências. Crianças que têm a educação delegada para outras pessoas, isso tudo pode influenciar no comportamento. Com certeza. Aí é uma linha muito tênue para saber se realmente é apenas birra, apenas mau comportamento, e o transtorno, o distúrbio, é muito tênue, inclusive para o profissional. A gente precisa fazer essa avaliação bem criteriosa para que o diagnóstico seja correto, seja pontual, para que a gente faça o tratamento adequado. E uma coisa importante que a gente coloca é que, muitas vezes, essas crianças precisam da terapia, esses pais precisam ser treinados, alguns medicamentos têm que ser utilizados. E a gente também precisa tratar isso, porque existe uma diferença, Aline, entre os níveis. A gente pode ter o TOD no nível desafiante, Sim. que seria um nível moderado. A gente tem uma forma mais leve, que é apenas o humor irritável, ou a gente pode ter uma forma mais grave, que é quando ele tem um nível vingativo, né? Se a gente não fizer o tratamento adequado e tomar todas as medidas que são indicadas pela Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, nós podemos ter um agravamento da situação, inclusive indo para o transtorno que a gente chama de transtorno de conduta, que é no adolescente, ou transtorno de personalidade, que é na fase adulta. Tá certo. Então, valeu o alerta aqui, doutor Richelli. Muito obrigada por trazer para a gente informações sobre esse tema que não é tão discutido, sim, mas que está bem presente na nossa sociedade. Obrigada, bom dia para você. Eu que agradeço, sempre à disposição.